Imagine isto, você está no coração de Roma, cercado de vapor, mármore e o agito da elite romana. As termas, um local aparentemente pacífico, onde os ricos e poderosos se reúnem para relaxar após um dia de trabalho árduo. Mas, na realidade, as termas escondiam muito mais do que apenas água quente. O que para muitos era um refúgio de tranquilidade e limpeza, tornava-se o cenário perfeito para paixões ocultas, alianças secretas e crimes que mudariam o destino do império. Neste vídeo, revelamos os 7 escândalos mais impactantes que aconteceram nas termas romanas. Você sabia que um imperador romano foi assassinado em sua própria banheira? Ou que um banho de sangue se tornou um ritual de beleza? Se você acha que as termas eram apenas para relaxar, pense novamente. Hoje, mergulhamos nas sombras de Roma, onde luxo e poder se encontravam e onde a história dos maiores escândalos foi tecida entre o vapor. No dia 31 de dezembro do ano 192 d.C., Roma celebrava a chegada de um novo ano, mas no Palácio Imperial não havia festa nem alegria. O imperador Cômodo, conhecido por seu megalomaníaco e sua obsessão com os gladiadores, passava seus dias cercado de luxo e excessos. Naquela noite, como tantas outras, retirou-se para seu banho pessoal em uma das termas privadas do complexo imperial. O que ele não sabia é que aquela noite seria a última de sua vida. Seus inimigos mais próximos, cansados de seus caprichos e brutalidades, decidiram que era hora de terminar com seu reinado. Sua amante, junto com o chambelão eclético e o prefeito Laeto, já haviam falhado ao envenená-lo, então a única opção que lhes restava era um método mais direto. Em uma noite cheia de vapor e silêncio, um homem forte e silencioso chamado Narciso, o treinador pessoal de Cômodo, recebeu uma ordem mortal. Ele deveria acabar com o imperador enquanto ele tomava banho. Cômodo, completamente desprevenido, descansava em sua banheira quando Narciso entrou no banho. O vapor cobria as paredes e o ambiente parecia aprazível, mas no momento em que o imperador se virou, Narciso o estrangulou com suas próprias mãos. No mesmo local, onde a água morna costumava simbolizar prazer e relaxamento, foi selado o túmulo de um imperador. No dia seguinte, Roma acordou sem saber que seu líder havia sido assassinado secretamente, no mesmo lugar onde buscava a paz e tranquilidade. A morte de Cômodo não apenas marcou o fim de sua dinastia, mas também desencadeou uma nova crise para Roma. Um império que parecia indestrutível vacilou sob a sombra da traição. Faustina, a menor, esposa do imperador Marco Aurélio, sempre foi retratada como uma mulher encantadora, mas também cercada por rumores e sussurros que a seguiam por todo o império. Um dos mais sombrios que perseguiu seu nome ao longo dos séculos envolvia um gladiador e um banho de sangue. Dizia-se que Faustina, presa a uma paixão tão intensa quanto perigosa, havia se apaixonado perdidamente por um gladiador, e essa paixão a levou à beira do escândalo. A história é sombria e envolve mistério. Alguns afirmam que, desesperada para controlar seus desejos, Faustina consultou astrólogos caldeus, que lhe ofereceram uma solução tão macabra quanto estranha. Segundo o rumor, para se libertar dessa obsessão incontrolável, Faustina deveria se banhar no sangue de seu amante. Foi assim que, segundo as fontes antigas, o gladiador foi executado e seu sangue foi usado para encher uma piscina privada. Faustina, seguindo as instruções do ritual, desceu na piscina tingida de vermelho. Essa história é uma verdade oculta ou uma invenção política projetada para manchar a imagem de uma imperatriz? Talvez nunca saibamos, mas o certo é que o rumor perdurou por séculos e se tornou uma das lendas mais fascinantes e grotescas de Roma. Embora muitos duvidem de sua veracidade, essa história reflete algo profundamente romano, uma fascinação pelo grotesco, pelo dramático e pelos segredos sombrios da elite. Seja um ritual real ou uma mera metáfora, a imagem de uma imperatriz se banhando em sangue ficou registrada na história como um aviso contra os excessos e desejos desmedidos que se escondiam nas altas esferas do poder. Quando o imperador Tibério decidiu se retirar para a ilha de Capri para governar de lá, muitos pensaram que ele buscava paz e tranquilidade. No entanto, o que aconteceu em sua vila imperial, entre jardins secretos e termas privadas, transformou aquele paraíso em um dos episódios mais sombrios da história do Império Romano. Segundo o historiador Suetônio, Tibério transformou seu palácio em um santuário de prazeres extremos, e um dos aspectos mais perturbadores de sua retirada foi sua relação com um grupo de jovens conhecidos como os opeixinhos.
Esses jovens, treinados para entreter o imperador, nadavam ao redor dele em suas piscinas privadas enquanto ele descansava nas águas termais. O que acontecia nessas águas não era simples diversão. Os peixinhos ou eram encarregados de executar jogos e carícias que hoje nos pareceriam profundamente perturbadores. O mistério e as sombras cercavam essas práticas, que aconteciam em segredo dentro de banhos projetados para esconder o que ocorria lá. No entanto, os rumores não demoraram a escapar das paredes da vila. Tibério, que já fora um brilhante general, acabou sendo retratado como um imperador consumido por seus desejos mais sombrios. Embora alguns historiadores modernos acreditem que muitos desses relatos foram exageros impulsionados por seus inimigos políticos, o impacto desses rumores foi profundo. A figura de Tibério, cercado por jovens submissos, entre o vapor e o mármore, tornou-se um símbolo da decadência absoluta. E assim, Capri deixou de ser um retiro tranquilo para se transformar em uma ilha envolta em sombras, um lembrete dos limites que alguns imperadores estavam dispostos a cruzar em sua busca por prazer e controle. À primeira vista, os banhos romanos eram uma maravilha de engenharia e convivência. Milhares de romanos de todas as classes sociais, de escravos a senadores, se misturavam nesses complexos, aproveitando o calor da água e o ambiente de camaradagem. Os banhos mistos, onde homens e mulheres se banhavam juntos, eram um ponto de encontro diário para todos. No entanto, sob a superfície dessa aparente harmonia, escondia-se um caldeirão de paixões, desejos incontroláveis e encontros clandestinos. O poeta Marcial, conhecido por suas observações afiadas sobre a vida romana, considerava os banhos mistos uma fonte inesgotável de prazer visual. Mas outros escritores, como Juvenal e Sêneca, denunciavam o que acontecia ali. Segundo eles, os banhos se tornavam cenários de propostas indecentes, contatos inapropriados e situações desconfortáveis. As mulheres da alta classe, de acordo com esses cronistas, saíam do banho mais quentes do que quando entraram. A promiscuidade nos banhos mistos tornou-se tão evidente que o imperador Adriano tentou proibi-los, seguido por Marco Aurélio e Alexandre Severo. No entanto, suas tentativas foram em vão. Os rumores sobre encontros sexuais entre estranhos, nobres com escravos e até práticas mais organizadas continuavam a crescer. Alguns complexos termais chegaram a instalar prostíbulos em seus andares superiores, enquanto em Pompeia, os afrescos encontrados nos vestiários dos banhos mostravam cenas eróticas, o que muitos interpretam como um catálogo de serviços disponíveis. Embora a Igreja tenha condenado esse tipo de prática anos depois, para os romanos dos séculos e a terceira, os banhos eram muito mais do que um lugar para lavar o corpo. Eram espaços de sedução, desejo e, às vezes, escândalo. E embora o mármore brilhasse e a água corresse limpa, a alma dos banhos estava manchada por segredos que apenas o vapor sabia esconder. Roma, a capital de um vasto império, onde o poder era tecido entre intrigas e traições, foi testemunha de uma morte tão cruel quanto insidiosa, Vade Otávia, filha do imperador Cláudio e esposa legítima de Nero. Otávia foi uma vítima perfeita da lógica implacável do poder, onde as peças políticas eram sacrificadas em silêncio quando já não eram mais úteis. Em um momento em que Nero se apaixonou por Popéia Sabina, uma nova cumplicidade política e pessoal começou a crescer. Para oficializar seu relacionamento, Nero precisou se livrar de Otávia, a quem acusou de esterilidade, adicionando falsos rumores de adultério. Apesar da popularidade de Otávia, que era amada por muitos em Roma, Nero não suportava a crescente rebelião do povo que se opunha à sua decisão. No entanto, a crueldade de Nero não terminou com uma simples execução. Em uma reviravolta macabra, Otávia foi enviada para uma vila isolada, afastada do mundo. De acordo com os relatos de Tácito, ela foi levada a uma sala de vapor excessivamente aquecida, um caldarium transformado em uma câmara de morte. Suas veias foram abertas, simulando um suicídio, enquanto o vapor envolvia seu corpo em uma morte lenta e silenciosa. O mais aterrador dessa morte não foi apenas a brutalidade com que foi realizada, mas o fato de que ocorreu em um local associado ao bem-estar e ao relaxamento, transformado em uma câmara de execução. Otávia não foi apenas eliminada fisicamente, mas Nero tentou apagar sua memória, seu nome e sua linhagem. A história de sua morte tornou-se um aviso, um lembrete de que, mesmo dentro da magnificência do Império Romano, nem mesmo uma imperatriz estava segura da ambição e da crueldade daqueles que governavam.
Em uma Roma que se orgulhava de seu poder militar e suas conquistas, existia também outro tipo de poder, um que se alimentava da beleza e da perfeição física. Nenhuma mulher entendeu melhor como usar esse poder do que Popeia Sabina, a segunda esposa do imperador Nero. Famosa por sua pele radiante e seu rosto quase perfeito, Popeia se obcecou por sua beleza, levando a busca pela juventude a níveis extravagantes. O que muitos consideravam um simples ritual de beleza tornou-se um dos hábitos mais comentados e escandalosos da corte imperial. Popeia não se banhava em água comum. Seu banho diário era composto por leite, mas não qualquer leite, leite de égua fresco, aquecido e misturado com essências de flores. Segundo os cronistas da época, Popeia viajava constantemente acompanhada por um séquito de mais de 300 éguas, garantindo que nunca lhe faltasse esse ingrediente essencial para seu regime de beleza. Todas as manhãs, Popeia se imergia em uma sala especial do palácio, onde seu banho era preparado com recipientes de prata e mármore, enquanto o vapor preenchia o ar. Durante horas, Popeia se esfregava com óleos e perfumes, cercada de escravas que a atendiam. Seu ritual era tão luxuoso quanto escandaloso, especialmente em uma Roma onde ainda prevaleciam os ideais de austeridade, herdados da República. Embora não fosse um ato criminoso, esse banho de leite despertava a indignação de muitos. Para alguns, era uma demonstração de refinamento e luxo, enquanto para outros, representava a decadência imperial e o desperdício de recursos. Popeia cultivava sua imagem de deusa terrena, mas, ironicamente, não viveu para envelhecer. Após uma discussão violenta com Nero, ela morreria tragicamente, deixando para trás um legado de beleza obsessiva e luxos excessivos. O mais irônico de tudo é que Popeia, que dedicou tanto esforço para preservar sua juventude e beleza, não viveu o suficiente para envelhecer. Mas seus banhos ficaram como um símbolo da vaidade imperial, um lembrete de como o poder da beleza, no coração do Império Romano, poderia se tornar uma obsessão perigosa. Na época de Constantino, o Grande, o Império estava no meio de uma transformação monumental. Constantino, conhecido por legalizar o cristianismo e unificar o império sob uma nova luz espiritual, também testemunhou a escuridão que se escondia dentro de sua própria família. Um dos episódios mais sombrios de seu reinado foca em sua segunda esposa, Fausta, uma mulher poderosa e influente na corte imperial. Fausta, mãe de 3 filhos imperiais, desempenhou um papel crucial na política romana. No entanto, os rumores sobre sua ambição e os conflitos dentro da família imperial começaram a circular. Em 326 d.C., após a execução repentina e misteriosa de Crispus, o filho de Constantino de um casamento anterior, começaram a surgir especulações. Dizia-se que Fausta havia acusado falsamente Crispus de comportamento impróprio, o que levou à sua execução. Outros falavam de tensões perigosas entre eles, embora a verdade completa nunca seja conhecida. O que se sabe é que, pouco depois desses eventos, Fausta foi condenada. Não em um julgamento público, nem com uma sentença pronunciada em voz alta. Fausta foi levada a uma sala privada, a um caldarium, um banho de vapor superaquecerado. A temperatura foi aumentada ao máximo, o ar se tornou irrespirável e, no meio dessa atmosfera sufocante, Fausta morreu. Alguns afirmam que foi uma execução encoberta, outros que foi uma punição por traição, mas todos concordam que foi um ato planejado para não deixar rastros. Não houve sangue nem gritos, apenas vapor e o eco abafado de uma tragédia familiar. Após sua morte, o nome de Fausta foi apagado das inscrições oficiais, e sua memória foi condenada ao esquecimento. Mas a história de sua morte nunca desapareceu. No coração do primeiro império cristão, um ato brutal de traição foi cometido da mesma maneira que os imperadores pagãos lidavam com suas rivalidades. E foi em uma termas, aquele espaço destinado à purificação do corpo, onde o calor que purificava os corpos também foi usado para silenciar verdades incômodas. Após conhecer esses 7 escândalos, entende-se que as termas romanas não eram simplesmente locais para limpar o corpo, mas cenários onde a alma do império se revelava. Entre colunas de mármore e piscinas fumegantes, histórias de ambição, desejo, traição e morte foram tecidas. Alguns desses relatos foram documentados pelos cronistas mais sérios da antiguidade, enquanto outros são apenas rumores que perduraram por séculos. Mas todos, reais ou não, compartilham algo essencial e mostram até que ponto o poder, quando se sente confortável e intocável,
pode levar à indulgência dos desejos mais sombrios. As termas, símbolos de civilização e descanso, também foram refúgios para o indescritível. Eram lugares públicos, sim, mas também profundamente íntimos. Hoje, milhares de anos depois, esses banhos estão em ruínas, mas se você caminhar pelas termas de Caracalla ou pelos restos de Pompeia, pode imaginar que, entre as rachaduras, ainda sussurra a memória de tudo o que aconteceu ali. Então, o que você acha desses escândalos? Qual foi o mais impactante para você? Você acha que algo assim poderia acontecer hoje em dia em um lugar tão aparentemente inocente como um spa? Deixe sua opinião nos comentários e se inscreva se você é apaixonado por descobrir a história que nunca nos contaram na escola. Nos vemos no próximo episódio.